texto aprovado na Câmara dos Deputados e que segue agora para o Senado gera discussão entre o setor da saúde. Muitos especialistas e fabricantes de vacinas defendem a prioridade do fornecimento de imunizantes contra o novo coronavírus para o setor público. Então, para entender melhor os detalhes desse projeto de lei e como deve funcionar o fornecimento das doses para a população, a gente conversa com o presidente da Associação Brasileira de Clínicas de Vacina, Geraldo Borges. Boa tarde, doutor. Obrigada por nos atender. Boa tarde a todos. É um prazer sempre estar aqui contribuindo. Bom, doutor, as clínicas de vacina já encontravam resistência para fazerem compras de imunizantes, como aconteceu com a Covaxin, que não foi aprovada ainda pela Anvisa. Como deve ser agora, com empresas comuns também tendo direito à compra? Essa é uma preocupação que a gente está enxergando de quando você tira o mercado regulado do processo, você gera insegurança. Então, a gente vê com muita preocupação a forma como o projeto foi proposto. A gente entende que é uma insegurança para toda a população a partir do momento que você não está envolvido a cadeia regular, principalmente quando a Anvisa foi tirada desse processo. A gente acha importante a participação da Anvisa, a gente entende a pressão que ela está sofrendo, mas tirá-la do controle eu acho arriscado. E tirar o mercado regulado, quando a gente diz mercado regulado, aquele mercado que tem, na sua atividade fim, autorização para aplicar imunizantes no país. E hoje, conforme a lei está, esse mercado regulado, ele não vai participar desse processo porque é inviável economicamente pela questão de que a gente é remunerado pelo serviço. Então, quando a gente vê as empresas querendo adquirir vacina, isso gera mais um conflito, porque na prática a gente está na mesma dificuldade. Eu vou citar um exemplo. Nós começamos a tratar para trazer mais vacinas para o Brasil em novembro do ano passado, porque a gente sabia que era um processo complicado de trazer um novo imunizante, que esse imunizante fosse ajudar. A gente imaginava que em abril a gente ia estar com um grupo prioritário praticamente todo vacinado no Brasil, mas isso não se realizou. Então, a gente não está vendo essa dificuldade de fornecer para os governos, a gente acha que vai ser muito complicado que esse mercado privado, que essas empresas privadas consigam a vacina. Então, eu acho que é um projeto que ele vai existir, mas que na prática eu acho muito difícil que nesse primeiro momento ele consiga adicionar doses no país. Eu quero pegar bem nesse ponto com o senhor sobre essa possibilidade de perder o aval da Anvisa. É de fato um fator de risco e por quê, doutor? Todo imunizante ele tem um controle na cadeia, tanto da origem como da destinação final da aplicação. E esse controle ele é feito junto com a Anvisa e o Ministério da Saúde. Eu vou citar um exemplo, ele não é um exemplo mais correto, mas nós já temos fraude de pessoas oferecendo vacina e isso aconteceu tristemente no país. Se a gente for tornar isso exponencial, sem que a Anvisa tenha concedido um registro que a gente possa rastrear esse imunizante, isso vai ficar muito mais complicado, porque se entrar um imunizante que não tem o aval da Anvisa, que ele não tem o controle de origem, de controle de armazenamento, de controle de aplicação, de transmissão de dados, porque para transmitir o dado para o Ministério da Saúde, você tem que ter um cadastro específico, e só as empresas reguladas têm esse cadastro. Isso não foi solucionado, por mais que eles venham contratar uma clínica privada. Se a gente não tiver certeza da origem desse imunizante, acho que dificilmente o mercado regulado, que tem uma preocupação muito severa com a origem e o controle de temperatura do imunizante, vai prestar um serviço de qualidade sem ter essa certificação da Anvisa. Então, a gente acha que é mesmo um momento de muita preocupação e que a gente deve repensar com muito cuidado esse processo. E o que também preocupa muitas entidades, doutor, é uma possível concorrência entre o setor público e o privado em um cenário que a oferta já é pouca. O que o senhor acha disso? Não, a gente, desde o começo, era a grande preocupação nossa. Então, quando a gente foi na Índia para ver se a Bharat tinha condição de fornecer, é porque a gente queria entender que se não seria concorrente. Então, uma das primeiras preocupações quando a gente assinou o termo de aquisição de doses com a Bharat é que se não haveria concorrência com a vacina que ia ser ofertada para o público. Tanto que o governo assinou o contrato com as doses que ele queria e a Bharat direcionou mais 5 milhões de doses para o Brasil. A gente está esperando que a Bharat consiga resolver os problemas que ela tem para conseguir o registro na Anvisa para a gente trazer. E eu acho que essa concorrência, sim,
que as empresas privadas estão querendo, eu acho complicado. Primeiro, eles vão ter que explicar aonde tem dose suficiente, porque criar essa expectativa na população de que vão trazer vacina sem apresentar a origem, onde que estão negociando, porque quando a gente fez essa negociação em novembro, a gente foi atrás de um fornecedor que tinha capacidade de fornecer. De quem eles vão fornecer? Eu acho que esse processo é sim uma concorrência com o governo público, se eles estão tentando tirar a vacina dos laboratórios que estão fornecendo e com dificuldade de fornecer, não só para o Brasil, mas como para o restante do mundo. Então, a gente tem que tomar com muito cuidado, isso tem que ser feito com muita cautela, isso tem que ser um planejamento de longo prazo, não ser feito a toque de caixa com a lei aprovada rapidamente. Eu acho que é um planejamento de longo prazo. A gente começou ele em novembro com a expectativa de ter ela em maio. Como não saiu o registro, a gente não vai trazer vacina sem ter o registro definitivo, porque a gente acredita na Anvisa e no aval da Anvisa. Conversamos com Geraldo Borges, presidente da Associação Brasileira de Clínicas de Vacina. Obrigada. Obrigado a vocês e tenham uma boa tarde e vamos nos solidarizar com esses brasileiros que estão perdendo a vida. O que a gente tem que fazer é o máximo de esforço para conseguir o maior número de vacinados no menor tempo, mas acreditando no Programa Nacional de Imunização, que ele sempre conseguiu entregar aquilo que ele foi criado e a destinação que ele foi o objetivo inicial. Com certeza.